E aí, galerinha do primeiro ano, nos encontrando de novo. Na nossa live, nós começamos a fazer alguns questionamentos naquele momento. E um que a gente deixou para a gente fazer uma boa reflexão, dentro da filosofia medieval, era: se Deus existe, como é que eu vou provar isso daí, ou como é que eu vou justificar? E como a gente falava nas nossas aulas, nós tivemos dois teóricos. Nós tínhamos Agostinho e Tomás de Aquino. Só para te fazer uma memória, você tem Agostinho apresentando para nós conhecimento de forma inata. Mas por que inata? Se a gente volta lá para o pensamento platônico, então Platão tinha uma concepção interessante do conhecimento, que seria nada mais do que uma lembrança daquilo que você já sabe. Então Agostinho está aí nesse momento apresentando para nós, bebendo da fonte platônica, esse conhecimento de forma inata. Quando surge nesse mesmo processo a figura de Tomás de Aquino, ele vai beber da fonte aristotélica e vai dizer que o conhecimento ele não é de forma inata, mas a experiência, ou seja, minhas relações, as minhas impressões que eu tenho no dia a dia, e isso vai dentro da minha realidade, me dando a possibilidade de conhecer as coisas. Então a gente percebe que na Idade Média nós temos duas viés: ou eu sou agostiniano na forma de pensar, ou eu sou tomista na forma de pensar. Então eram as formas que você tinha na Idade Média para se encontrar uma resposta fundamental: Deus existe, me mostre de que forma ele existe. E nós temos que a preocupação dos dois aqui em relação à verdade. Enquanto você tem aqui na concepção agostiniana, bem mal, que ele fala Deus, é mais ou menos assim: quanto mais você se aproxima da verdade, nesse caso do conhecimento como uma memória, uma lembrança, mais você vai se transformando naquilo que você está pensando. Quando você é tomista, ou a tua experiência, e nesse caso aqui a experiência com Deus, cada vez mais você se aproxima dessa verdade, você interage com essa verdade, e você se mescla e se torna aquilo que você é. Só que lembrando que esses dois pensadores estão na história, na filosofia medieval, com essa preocupação, porque as pessoas perguntavam, as pessoas questionavam, as pessoas queriam saber. E como eu falava na nossa live, você imagina, nesse período, as pessoas não têm acesso a conhecimento, não têm acesso à leitura bíblica. Lembra que a gente falou no nosso questionamento em relação à criação das coisas? Quando você pega a narrativa bíblica sobre a criação do mundo, é algo interessante que a gente começa a ver. Deus começa a criar as coisas, tá? Do nada. E desse nada vai gerando as coisas num processo gradativo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro, daí se segue. Até que chega o momento máximo, que é a criação do homem e depois da mulher. Mas se você pegar a mesma narrativa bíblica, é interessante que Deus tem essa preocupação de utilizar uma expressão interessante. Vamos lá, diz assim mesmo: ó, se vocês comerem deste fruto, vocês terão a noção do que é bem e do que é mal. Dentro da narrativa é interessante porque eles estão bebendo dessa fonte, e você percebe algo interessante, porque se a preocupação todas são essas aqui, para saber de onde vem esse bem e esse mal, e na narrativa bíblica nós temos o quê? Aparece um ser que chama de serpente, e esse indivíduo daí convence, nesse caso a mulher, e essa mulher convida o homem, ambos vão comer desse fruto. E é interessante porque na narrativa assim, os olhos se abriram. Você já parou para pensar por que os olhos se abriram? Se eles enxergavam tudo na realidade deles, viam as coisas, mas por que a narrativa nos apresenta os olhos se abriram? Ou seja, o homem passa a perguntar, o homem passa a questionar as coisas. Olha como é interessante. Então, a partir daí, dessa expressão, os olhos se abrir, nada mais é dizer que o homem começa a perguntar, querer saber as coisas, querer entender sua realidade. E é bom que nesse processo todinho, dentro da Idade Média, principalmente na concepção cristã, os homens estão começando a perceber que esse ser está aí na existência, é Deus, e ele faz com que as coisas se interajam no seu dia a dia. E é interessante ver isso daí, galera, que a gente começa a perceber que esse Deus tem um processo dentro da realidade humana. E esse processo daí, alguém precisa apresentar.
Agostinho tem sua forma, Tomás de Aquino tem sua forma, mas o homem quer saber, o homem quer entender como é que Deus faz as coisas acontecerem. Lembra que a gente falava em relação a isso daí? Se o mal, ele existe na nossa realidade, ele tem que vir de algum lugar. Se eu sou agostiniano, nós vimos na nossa live, existe o livre-arbítrio. E o que é esse livre-arbítrio? É o homem, esse ser dotado de conhecimento, ele consegue fazer suas escolhas, mas lembrando, ao escolher, tem suas consequências. E isso daí que a gente vai na concepção na viés agostiniana. Se eu sou tomista, eu vou ver isso daí também, mas a minha experiência vai me determinar se eu devo ou não seguir determinadas situações. Então você tem alguém que diz que o conhecimento está aqui na tua cabeça e nada, você já sabe de tudo. Existe alguém que me diz que a experiência me dá a possibilidade de conhecer as coisas. Então a gente percebe que existe um embate aí. Mais na frente, a gente vai chamar isso dentro do pensamento filosófico de racionalismo e empirismo. Racionalismo está dizendo, o homem, esse ser racional, que ele conhece as coisas dessa forma. Racionalismo é mais ou menos assim: ideia, pensamento, realidade. Empirista, experiência, cotidiano, realidade. Então você tem a ideia e a experiência. Vamos imaginar, cada um de nós agora, estamos tentando entender, querer justificar a nossa realidade, e a gente começa a se perguntar: que caminho eu devo seguir? Eu devo ser racionalista? Eu devo acreditar que a ideia, o conhecimento já inado, eu já sei de tudo, o meu papel só é me relembrar, buscar justificativas para tudo isso? Ou, segundo momento, será que a minha experiência no meu cotidiano me faz conhecer as coisas? Então você imagina. E é interessante que esse embate entre razão e emoção, entre ideia e experiência, vão perpassando o tempo até chegar muito mais lá na frente, que é um teórico, que é Kant, que ele vai dizer que você pode conhecer ou de forma a priori ou de forma a posteriori, ou seja, com ou sem experiência eu conheço as coisas. Isso é interessante porque cada um de nós passa por esse momento, a gente começa a tentar entender, porque tem pessoas que têm uma facilidade tremenda de conhecer as coisas, às vezes não estando na sala de aula, experienciando no seu dia a dia. Isso vai justificar determinadas situações em que as pessoas buscam a realidade, mas a gente tem que lembrar o quê? Existe Agostinho aqui, existe Tomás de Aquino, ou inato ou experiência, ambos estão procurando falar sobre a verdade. Se você perguntasse agora para você, o que é verdade? A verdade para mim é o bem, é a honestidade, é a sinceridade, e o que seria para mim a não verdade, a mentira, a violência, o engano, ou tudo aquilo que se afasta. Porque é interessante que esses dois teóricos, a preocupação deles é falar da nossa proximidade com a luz. O que seria essa luz? Seria Deus. Então imagina, aqui é você e nesse caso aqui é Deus. Quanto mais próximo você chega dessa verdade que é Deus, mais você vai se transformando, vai se aproximando e vai se transformando naquilo que você está mais próximo. Quanto mais distante você está dessa luz, a escuridão está se aproximando muito mais de você, então você se afasta da verdade e você vai cair naquilo que a gente pode chamar de pecado, pode chamar de mal. Mas é interessante isso daí porque é você que faz essa escolha. Por isso que Agostinho falava para nós do livre-arbítrio, ou seja, é eu que tenho que fazer essa escolha, é eu que faço essa escolha, independente de existir uma força A, uma força B. Eu faço a escolha, esse livre-arbítrio me dá a possibilidade de fazer minhas escolhas e nessas escolhas ter as suas consequências. E quando se a gente observar o nosso querido aqui Tomás de Aquino, ele bebe da experiência também. Ele conheceu o pensamento platônico, mas quando ele se depara com o pensamento aristotélico, isso contribui bastante para a gente tentar começar a entender as coisas. Dentro da concepção aristotélica, só para a gente relembrar, existia uma coisa chamada ato e potência. E o que seria isso?
De repente você deseja ser um médico, engenheiro, um advogado. Isso estaria em ato, ou seja, desde a concepção aristotélica, você está buscando forças, maneiras e formas de se chegar no que ele chama de potência, tornar realidade. Ou seja, penso, e quando esse teu pensamento se torna realidade, você sai do ato e se torna uma potência. Então é a partir desse conceito que a gente vai entender que nós, quando fazemos essa atitude de pensar e tentar encontrar uma realidade que possa acontecer, e ela pode acontecer quando você faz um caminho ou uma via, e é interessante. E nesse processo daí você faz no dia a dia, através das suas experiências, porque a gente não pode esquecer que Tomás de Aquino me apresenta a experiência como possibilidade de conhecer as coisas. E eu vou conhecendo através dessa possibilidade, das minhas experiências no cotidiano, que me ajudam a entender as coisas. Então é importante que você veja isso. Que tipo de pensamento eu vou seguir? Sou agostiniano ou sou tomista? Para onde é que eu quero ir? Não está dizendo que um é certo e que o outro é errado. Pelo contrário, ambos contribuem para o processo do conhecimento. Então a forma que você observa hoje, o Agostinho e o Tomás de Aquino, e cada um deles nos apresentam isso daí com a possibilidade de conhecer as coisas. E se você observar isso daí, é interessante porque hoje a gente faz mesmo questionamento. Se você observar na sala de aula, tem um colega seu que ele aprende, tem facilidade na aprendizagem muito rápido. Ele é muito bom em matemática, química, física. E quando tem outro que tem uma dificuldade de entender a matemática, a física. E é interessante, se isso daí acontece, está faltando alguma coisa nesse processo de ensino-aprendizagem. Por isso que aquele cara que sabe a disciplina muito mais fácil, será que está acontecendo de forma inata, ele já tem o conhecimento pré-antecipado daquilo dali, ele só faz relembrar dentro da sala de aula, e tem aquele nosso colega dali que não conhece, tem uma dificuldade. Então, dentro da concepção aristotélica, ele precisa experimentar mais as coisas para entender isso daí, porque o importante é a gente observar isso daí. Eu preciso conhecer as coisas, eu preciso entender as coisas, mas com essa experiência eu preciso conhecer. Não adianta fugir dessa realidade que possa me impedir de conhecer as coisas. Então é importante que você observe que se você quer conhecer, ou se você é agostiniano, se você é aristotélico, sem experiência e com experiência, o importante é que você conheça as coisas, porque isso daí ainda é questionável hoje. As pessoas ainda perguntam como é que eu devo conhecer. Por mais que mais lá na frente, com Manuel Kant, que ele me dá a possibilidade de conhecer de forma a priori ou a posteriori, com ou sem experiência, o conhecimento acontece. Isso é bom, porque o homem começa a desenvolver a partir daí esses princípios. E você precisa se questionar também. Nós estamos no primeiro ano, então imagina, você ainda tem 2 anos para chegar no terceiro ano, e nesse processo, nessa escada, você vai adquirir muito conhecimento. Alguma coisa você vai ter uma facilidade, você vai ter uma dificuldade, mas você vai fazer o processo até chegar no terceiro, depois você vai escolher fazer ou o Enem, seja o que for, mas você tem um objetivo. E a gente não pode esquecer, esse processo, primeiro, segundo e terceiro, esquecendo que você fez atrás 8 anos de estudo e mais 3, dariam praticamente 11 anos em que você estudou. Se eu for pela concepção platônica, então você tem muito conhecimento inato, coisas que você aprendeu lá naquelas séries iniciais, você tem muita coisa. Se eu sou aristotélico, então imagina a experiência que você tem ao longo desses 11 anos, quanto conhecimento você adquiriu. Isso é importante porque a gente percebe que o conhecimento é uma coisa que ninguém pode tirar da gente. Você conhece as coisas, você interage com as coisas, e isso fica para sempre. Então a gente tem que perceber, essa forma de conhecer é importante porque ela vai nos ajudar ao longo da nossa existência. E para terminar nossa aulinha agora, fica um questionamento importante. Dentro da concepção tomista ou aristotélica, existe um fim para todo homem. E esse fim, princípio, meio e fim, é a felicidade. Nós nascemos para ser felizes. E isso daí nos apresenta da filosofia aristotélica. Princípio, meio e fim de todos nós
para a nossa existência é a felicidade. Então, galera do primeiro ano, valeu, bons estudos e não esquecendo, o nosso fim último é a felicidade. Bom dia e valeu, galera!